Olá, pessoal. Então, nós estamos iniciando aqui hoje, que é uma, não vou chamar de uma aula especial, nem de palestra, também não vai ser um bate-papo, mas vamos dizer assim, vai ser um plantão especial para a gente poder tirar algumas dúvidas que surgiram durante a semana da apometria, né? Não só sobre as aulas ou sobre a apometria em si, mas também sobre o nosso programa, né? Um programa especial de treinamento, que é o programa Terapeuta Apométrico, tá certo? E como é que vai funcionar hoje, tá? Como é que vai funcionar? Nós abrimos, nas últimas horas, a oportunidade das pessoas nos encaminharem e-mails, né? Para o nosso e-mail apometria. Vou até deixar aqui na lousa aqui, né? O nosso e-mail, deixa eu pegar aqui, trazer isso aqui mais para cá. Deixar isso aqui melhorzinho. Vamos colocar aqui uma cor branca. E vamos diminuir um pouquinho a letra para caber tudo na tela. Aqui. Então, a gente deixou a opção, né, da pessoa, de vocês poderem estar nos escrevendo para o nosso e-mail, apometria@cursoapometria.com, tá certo? E recebemos várias mensagens, né? Não só durante as últimas horas, mas também, tá? Mas também durante a semana, tá certo? Nós gravamos alguns vídeos, né? Respondendo dúvidas, tá certo? Ainda vou deixar um pouquinho menor aqui para ficar melhor. Respondendo algumas dúvidas, inclusive de uma forma bem completa, mas sempre vai surgindo dúvidas, é natural, né? A apometria é um assunto rico, né? E por isso que a gente tem um curso completo, né? Exatamente para explicar, orientar tudo isso. Nós estamos com um plantão, vamos dizer assim, especial, né? Durante a semana da apometria, é uma semana que nós já nos preparamos, né? Porque como a gente acaba estimulando, temos aí as palestras, estimulamos a participação, a gente acaba recebendo realmente um volume maior, tá? Mas a qualquer momento, se você tiver alguma dúvida e se a gente puder participar, colaborar, né? É só você nos escrever que a gente vai estar te respondendo com o maior prazer, tá? É claro que hoje eu estou restringindo, tá, a participação. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui um bate-bola, tá certo? Respondendo as dúvidas que surgiram, um bate-bola, mas é, a gente não vai ter muito tempo hoje, tá certo? A gente não vai ter muito tempo hoje. Então, quem escreveu, quem nos encaminhou as questões, nós procuramos responder quase todos os e-mails. Se tem algum e-mail que ainda não foi respondido, ou vai ser respondido agora, ou vai ser respondido depois, através de e-mail, tá certo? Mas a gente procurou, evidentemente, trazer as informações mais ricas possíveis, né? Então vamos lá, deixa eu me preparar aqui, gente. Deixa eu ver se eu já consigo escrever aqui na lousa aqui. Isso. Então vamos lá, vamos pegar aqui o que, que o meu time fez aqui, né? Chama meu time, nossa equipe aqui. Nós pegamos os e-mails, tá? E compilamos eles. Porque às vezes a pessoa tem alguma pergunta, uma dúvida, mas temos uma outra pessoa que tem uma dúvida parecida, tá? Então, o que que acontece? A gente acabou compilando isso, tá? E nisso que a gente compilou, evidentemente, se vamos supor, o João fez uma pergunta parecida com a da Maria, então eles compilaram isso, então eu não vou citar o nome de quem encaminhou a pergunta, coisas do tipo, tá? Porque senão a gente não consegue, enfim, dar um prosseguimento um pouco mais célere, tá? Aproveitando quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Deixa eu só me inteirar aqui da questão aqui, para a gente poder começar a responder, tá? E como nós falamos, se você ainda tiver alguma dúvida, se surgir alguma dúvida aqui ao longo desse vídeo, é só nos escrever para apometria@cursoapometria.com. Deixa eu ver aqui. Vamos lá.
Se eu for trabalhar sozinha com apometria e me deparar com um problema de obsessão, para onde direcionar o irmão em desequilíbrio para ser socorrido? Tem alguma egrégora no astral para socorro deste irmão? Então, essa foi uma pergunta que nós recebemos, né? Sim, existe. Existe, aliás, muitas egrégoras no mundo espiritual, tá? Que nós podemos contar com apoio. Normalmente, como funciona para vocês terem ideia, tá? Nós temos uma determinada cidade, ok? Temos uma determinada cidade. Gente, eu escrevo aqui usando meios, vou até fazer o seguinte, vai ficar muito, eu vou até fazer diferente. Eu vou fazer aqui só como se fosse um local, vai. Isso aqui é uma cidade, ok? Cada cidade possui no mundo espiritual, tá? Uma cidade também, tá certo? Uma cidade espiritual, que pode abranger uma ou mais cidades, tá ok? A mais conhecida, né? Aliás, existem várias conhecidas, né? Mas nós temos aí várias cidades espirituais que são conhecidas, mas o que é importante a gente saber? Nós não precisamos sintonizar com as mais conhecidas. Olha, tem aquela cidade lá, por exemplo, o Nosso Lar, né? O Nosso Lar, ele fica em cima da onde? Do estado do Rio de Janeiro, né? Então, ele dá guarida, por exemplo, a situações relacionadas ao Rio de Janeiro. É a mais conhecida, o Nosso Lar. Mas não existe só o Nosso Lar, existem várias, né? Então, nos trabalhos de apometria, uma das primeiras coisas que nós fazemos na abertura dos trabalhos, tá? Quando a gente vai iniciar os trabalhos, é as comunicações com os hospitais espirituais e com a cidade espiritual que dá guarida ao nosso trabalho. E a gente não precisa saber o nome. E nós ativamos também meios de transporte, inclusive esteiras, tá certo? Como funciona essa esteira, Robson? Daqui até o mundo espiritual. A gente pode pensar que deve ser tipo uma escadinha, né? Daquela João e Maria do pé de feijão, né? Não. É uma coisa que é uma esteira, muito parecida, talvez, dessas que a gente vê, às vezes, em grandes aeroportos, né? Você tem aquelas esteiras. Aqui no Brasil, eu não sei se a gente tem isso, para te falar a verdade, eu não me lembro, mas lá fora é muito comum. Você tem aquelas esteiras que você sobe e vai de um ponto para outro. É mais ou menos isso, só que essas esteiras, elas não cobrem uma área tão grande. O que existe é uma mudança vibratória, né? Então, esse irmão, ele é colocado na esteira, ela, vamos dizer assim, ela se movimenta e rapidamente ele já se vê num outro ponto, tá? Então, existem meios de transporte, tá? As quais nós utilizamos. E vocês vão dizer assim, mas espera aí, Robson, eu ouvi dizer que existe uma técnica de criação de pirâmide, onde se coloca o espírito, trabalha com ele lá dentro, e dali ele encaminhado. E agora você está falando de esteira? É. Existem espíritos que estão tão, mas tão materializados, que você colocar eles numa pirâmide, para você encaminhá-los, é extremamente complicado. Porque ele mesmo, ele tá tão bloqueado que ele não acredita nessa possibilidade, ele está muito, vamos dizer assim, ligado ao plano terrestre, ao magnetismo da Terra. E aí, quando você coloca ele numa esteira, para ele consegue compreender. Porque o espírito, ele consegue sim criar barreiras muito fortes. Né? Até para ele para ele ser ajudado, nós temos que ajudá-lo a compreender a situação dele espiritual. Né? Tem muitas pessoas que são materialistas. Né? Essas pessoas morrem materialistas, vão para o mundo espiritual sendo materialistas. Ainda que eles entendam que estão no mundo espiritual, né? Eles aí às vezes é uma confusão para eles. Ainda assim, eles criam a materialidade dentro do mundo espiritual, né? Então, dentro, né, do que a gente estuda na apometria, né, quando eu falo nós, pelo menos o que nós estudamos no nosso curso, a gente estuda todos esses meios, todas essas possibilidades, tá? Então, nós temos sim para onde socorrer. Agora, antes de socorrermos esse espírito, nós fazemos um trabalho espiritual de recuperação dos seus corpos, né?
da sua estrutura, apagamos da sua memória conhecimentos e lembranças que não tem necessidade. É como se fosse aquilo que está apegado, que cria apego, vai sendo atenuado. Então, existe uma série de comandos, vamos dizer assim, né? Como a gente, pelo menos como eu gosto de denominar, comandos apométricos que nós utilizamos, técnicas apométricas que nós utilizamos para recuperar esse espírito, porque a nossa energia, por ela ser mais densa, né, por ela ter uma densidade maior, ela acaba atuando sobre os corpos espirituais de uma forma muito mais eficaz para o tratamento dele. Por exemplo, eu falei aqui do Nosso Lar, né? Da colônia Nosso Lar. Existe um filme, não, né? O Nosso Lar, ele é baseado inclusive num livro. E lá o espírito, né, de André Luiz foi trazido, foi levado para um hospital espiritual. E vocês vejam que ele recebeu, se não me engano, de 2 a 3 visitas de um socorrista, né? Que fez uma energização sobre a área, né? Que seria o estômago, né? Toda essa parte do estômago que estava afetado, né, do André Luiz, em virtude dos vícios que ele tinha no mundo terreno. Ele morreu e esses vícios são considerados, cada caso é um caso, mas vamos lá, no caso dele era considerado como algo que ele estava fazendo conscientemente, prejudicando o seu corpo físico, por isso o levou à morte, mas também causando danos ao seu corpo espiritual, né? Então, isso é considerado como se fosse um suicídio, né? Porque ele abreviou a vida dele. E então aquilo ficou ainda. ah, Ele sentia aquelas dores, né? Aquelas feridas. Elas estavam no corpo espiritual. Numa sessão de apometria, em segundos, todo o corpo dele, não só aquela região, mas aquela região especificamente, com todo o corpo dele, seria praticamente quase que instantâneo a recuperação. Isso por causa da densidade energética que nós temos. Por isso que na apometria nós conseguimos ajudar bastante, né? Exatamente pela densidade energética que nós temos. Então, a espiritualidade, ela nos convida, antes de encaminharmos os espíritos para serem socorridos no mundo espiritual, que nós possamos fazer muito, né, em termos de ajuda e levar ele praticamente pronto para receber alta, vamos dizer assim, né? Então, você nos pergunta, né? Nesse caso, como direcionar o irmão em desequilíbrio para ser socorrido? Então, existem as formas, mas antes de nós encaminharmos ele, nós fazemos o tratamento. Então, ele vai receber um tratamento complementar, vamos dizer assim, né? Mas nós já fazemos aqui, tá certo? E aí existem vários meios. É claro que isso, como você vê, nós já estamos aqui alguns minutos falando, né? A gente tem aí uma explicação muito maior, ensinando mais detalhes de como funciona, tá? Mas é dessa forma que nós fazemos. E temos sim egrégoras, né, que nos auxiliam nesse trabalho. Eu gosto de trabalhar muito com algumas egrégoras específicas, principalmente com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, né? Dr. Bezerra de Menezes foi médico e aqui no nosso plano, né? E desencarnou e continuou. Ele já era um espírito elevado, ele poderia ir para outros planos, mas ele não quis adiar. Melhor, ele adiou essa ida dele. Talvez com a mudança que nós vamos ter, com a Terra passando, né, para a regeneração, pode ser que agora sim ele sinta que o trabalho dele foi concluído. Mas isso tem em livros, né? Esse relato, né? Ele pediu para permanecer ainda durante esse período de transição da Terra. Então, nós trabalhamos muito com essa egrégora, tá? E existem espíritos, né, dessa equipe que vêm aos trabalhos e nos ajudam no socorro espiritual, né, desses irmãos que nós estamos tratando, tá certo? Esse trabalho de socorrista, ele acontece, mesmo que seja um trabalho como um terapeuta, né, um trabalho que você esteja fazendo até de forma paga, tá? Onde a pessoa está te pagando para você fazer um trabalho de apometria clínica para ela, tá? Você conta com esse apoio, tá certo? Ele já nos apoia em muitos trabalhos, tá? A espiritualidade, tá? Então é assim que funciona, tá bom?
Vamos para a próxima questão. Deixa eu abrir aqui mais uma questão. Deixa eu abrir aqui. Como eu falei, a nossa equipe compilou, né? Uma pergunta que surgiu, né? Existem duas técnicas na apometria, né? Que são muito eficazes, tá certo, gente? Uma delas se chama dialimetria e outra eteriatria, né? E a pergunta que nós recebemos é: quais são os corpos onde se aplicam as técnicas de dialimetria e eteriatria? Então vamos lá. A técnica de eteriatria, né, ela nasceu exatamente por conta do corpo etérico, tá certo? O corpo etérico é um corpo transitório, tá certo? E ele fica situado entre o nosso corpo físico, vou pôr aqui, ó, CF, e o nosso corpo astral, tá certo? Então, entre esses dois corpos, nós temos um corpo chamado corpo etérico, ou mais comumente conhecido, duplo etérico, tá certo? Até não se usa essa estrutura de corpo etérico, porque os corpos, quando nós perdemos o corpo físico, em virtude de nossa transição, né, da morte, vamos dizer assim, nós situamos no mundo espiritual através do corpo astral e os outros corpos, né? Pelo menos nós que estamos no nosso plano, tá certo? Nós humanos, vamos dizer assim. Então nós temos o corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico, e o Atma, que não é propriamente um corpo, mas é o nosso espírito, né, a nossa centelha divina, tá? Então, entre o corpo astral e o corpo físico, nós temos justamente o duplo etérico, tá? Ou, como alguns chamam, corpo etérico. Esse corpo aqui é o corpo responsável para atuar como se fosse um sensor, tá certo? Porque o corpo astral é um corpo muito espiritual e o corpo físico é muito material. Então havia necessidade de ter uma estrutura que fosse capaz de servir como um intermediário. Tanto é que o duplo etérico, ele pode ser até percebido, já existem alguns instrumentos, né, que conseguem captar as vibrações desse corpo. E no futuro, né, quando eu falo futuro, à medida que nós vamos avançando, esse corpo aqui, ele vai ser, não vou dizer nítido, né, pode até vir a ser nítido, mas ele vai ser tranquilamente trabalhado dentro da medicina, tá? No futuro, a medicina será uma medicina muito mais espiritual do que a medicina que nós temos hoje, né? Que não considera o corpo do pretérico, tá certo? A medicina atual não considera o do pretérico, não considera os nossos corpos espirituais, só o corpo físico. Mas no futuro, não. No futuro vão ter equipamentos capazes de analisar o duplo etérico, né? E fazer tratamentos no duplo etérico. Porque o duplo etérico ele tem uma importância muito grande. Tanto é que, se a gente quer fazer um tratamento para beneficiar o corpo físico, os dois melhores corpos para se trabalhar é o corpo astral e o duplo etérico, tá? Mas principalmente o duplo etérico. E a eteriatria e dialimetria são técnicas que atuam diretamente sobre o corpo duplo etérico, tá? Só que como que acontece, né, quando a gente usa a dialimetria? Acontece da seguinte forma: nós vamos agir sobre o corpo físico, tá certo? E ao agir sobre o corpo físico, nós vamos provocar uma espécie, tem até um nome mais apropriado, quer dizer, não é um nome tão conhecido, mas me falhou aqui. Mas é como se fosse podemos pensar assim, um afastamento das células, tá certo? Do nosso corpo físico. E esse afastamento, ele permite que as nossas energias, elas passem pelo corpo físico e cheguem até o nosso corpo duplo etérico, tá certo? E aí nós conseguimos fazer um trabalho dentro desse corpo, né? E existe, gente, dentro desse campo, né, da dialimetria e teriatria, técnicas fantásticas, né? Você consegue visualizar mesmo o corpo, né, o órgão. Então você pode estar ali como se você estivesse vendo a úlcera na sua frente, tá certo?
como se estivesse dentro do corpo humano. Sabe aquela história da viagem ao corpo humano? Tem até um filme, né, antigo que fizeram a respeito. Através dessas técnicas nós fazemos isso, tá certo? Sem cápsula, sem roupa, entra dentro do corpo humano. Aí a gente, aquela história, entrou dentro, aumentou a expansão, a visualização, né? E aí você consegue atuar. Isso para vocês verem como a apometria ela é rica, né, gente? Como a apometria é rica. Então, se você, vamos pegar aqui a úlcera, você consegue estar em frente à úlcera, né? E aí você consegue emanar através de cromoterapia, tudo depende do problema, né? Energias, e aí você tratando do pretérico, tratando inclusive o corpo físico, porque você consegue observar o corpo físico, trazer benefícios ao mesmo, tá certo? Então, a dielimetria, ela atua sobre o corpo físico e o corpo etérico, tá? E a eteriatria é como se fosse uma filosofia, né, relacionada aos tratamentos, ao conjunto de tratamentos que nós podemos aplicar no corpo etérico, ou como a gente acaba falando mais, né, usando mais a expressão do pretérico, tá? Nós temos um curso previsto para ser desenvolvido a respeito disso, tá? Não sei quando a gente vai desenvolver, porque a gente tem outros que nós estamos preparando, tá certo? É exatamente mostrando todas as técnicas possíveis de serem aplicadas nesse corpo, tá? Uma das grandes vantagens aqui é porque o que é a doença? A doença, gente, é um desequilíbrio, tá certo? Então, imagine que isso aqui você tem uma balança. A doença nada mais é do que um desequilíbrio. E aí, o que acontece? A gente entendendo esse desequilíbrio, a gente trabalha para equilibrar. E aí, o próprio corpo, através do que se chama de homeostase, ele mesmo ele tem a própria capacidade de autorrecuperação, tá certo? Tudo que a gente precisa fazer é dar as energias certas para que ele cause esse equilíbrio. É claro que quando isso vai sendo afetado, vai provocando várias lesões em vários órgãos, fica muito difícil, mesmo quando você trabalha o equilíbrio, essa própria homeostase ela já fica vamos dizer assim, comprometida, porque existem muitos órgãos lesados, lesões muito grandes que aconteceram, né? Então fica complicado do próprio corpo ele conseguir se auto-arranjar, né, para voltar para o seu equilíbrio e estancar ali aquela doença, né? E é isso que nós queremos nos propor neste curso. Entender como esses equilíbrios acontecem, né? Entender como é que nós podemos fazer esses equilíbrios de forma energética, né? Para causar um benefício para a pessoa. Existem terapias que fazem isso, tá? Uma das melhores terapias que trabalha exatamente esse tipo de equilíbrio e que eu indico, a gente comenta várias vezes, a gente fala no nosso curso, é a acupuntura, né? Quando uma pessoa nos procura, a gente percebe que o problema sempre tem o lado espiritual, mas quando a gente percebe que o lado físico ele foi bastante comprometido, né? Independente da pessoa continuar seu tratamento médico, isso sempre ela deve continuar, né? A medicina, ela alcançou um nível muito grande de conhecimento para tratar as questões do físico, né? É claro que ainda tem muita coisa para se avançar, principalmente entender a questão de medicamento, né? Porque tem muito medicamento que só vai no efeito, mas não na causa, e isso acaba provocando mais danos do que ações positivas. Mas é o instrumento que nós temos, né? Então, é muito importante que a pessoa continue seus tratamentos, evidentemente. A apometria não entra nesse campo, né? No campo físico, nós tratamos a parte espiritual. Mas quando a gente percebe que existe então esse dano, né, que foi causado, sendo ele tipicamente espiritual, que normalmente é assim que acontece, é primeiro no espiritual, depois se manifesta na matéria, né? Mesmo nesse tipo de situação, nós vamos tratar o espiritual, podemos até cessar o problema a nível espiritual, mas para que haja recuperação no físico, muitas vezes é necessário um trabalho maior dentro do campo na recuperação do corpo etérico, né?
E isso demanda, evidentemente, uma continuidade no tratamento. E um dos tratamentos que podem ser realizados, né, que tem uma cobertura muito grande de benefício no corpo físico, é a acupuntura, por exemplo, né? Porque ela trabalha, por mais que vai divisão de acupunturista para acupunturista, né? E nem todos entendem que o seu trabalho atinge os corpos espirituais, mas sim o corpo físico. Mas, em verdade, eles também atuam sobre o corpo espiritual. Toda a filosofia, ela se encaixa muito dentro daquilo que a gente estuda, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos abrir aqui a nossa próxima questão. Vamos aí mais uns minutinhos que a gente programou, né? Bom, estou agora estudando apometria e do jeito que você explica está parecendo bem fácil de entender. É bom, não sei se é algum aluno nosso, mas enfim. A minha dúvida é, se um dia haverá centro especializado só em apometria e se existe algum preconceito na apometria, de forma que, pelo que eu entendi, ela abrange um contexto em vários segmentos religiosos. E se esses segmentos religiosos não reconhecem a apometria, tá? Olha, a apometria, quando ela nasceu, ela surgiu, né? O doutor Lacerda, ele era espírita, perfeito? O doutor Lacerda era espírita. E aí aprendeu a apometria. Que se a gente for olhar dentro de um contexto de desdobramento dos corpos espirituais, você não tem muitas obras espíritas falando a respeito. Apesar de que na época de Kardec, havia um grupo espírita que fez alguns experimentos de desdobramento dos corpos espirituais, as quais eles chamavam de aerossoma 1, 2, 3 e 4. Justamente os 4 corpos espirituais que são desdobrados, tá? A aerossoma, é como eles chamavam, tá? Então, na época de Kardec, já existia o conhecimento prático do desdobramento dos corpos espirituais. E se você pegar algumas outras literaturas mais esotéricas, não espíritas, você vai ver também algumas experimentações, tá certo? Então, existem livros que fazem alusão ao desdobramento espiritual já na época do Egito, nas iniciações egípcias. As iniciações egípcias, os candidatos, vou te contar o contexto histórico, esotérico, né? Não existem fatos científicos. Um cientista foi lá, não, comprovei, tá aqui o vídeo. Não tem isso. Então são textos esotéricos, né? Autores que em desdobramento, ou, enfim, tiveram acesso a esses registros acásicos do que aconteceu, tá? Segundo a opinião dos mesmos, a qual eu tenho plena convicção de que, sim, de fato isso aconteceu. Então, os candidatos eles eram levados, então, a esse desdobramento, né, através das iniciações. E aí eles percebiam a sua contraparte espiritual, que sim, eles são espíritos, né? Eles se viam, seu corpo físico, etc. E isso fez com que, fazer com que esses candidatos, então, adentrassem aos templos, né? E estudassem toda essa parte mística. Para você ter ideia, no início da Umbanda, por exemplo, muitas pessoas começaram a manifestar os seus caboclos, os seus guias, né? E eles não sabiam se era eles mesmos, se era deles isso, ou se era um mentor, né? Então existiam naquela época, por exemplo, muitas demonstrações aonde esse médium ele era levado para o meio de uma mata de olhos fechados, né? E ele era largado, entre aspas, no meio da mata, né? E o seu guia deveria levá-lo, conduzi-lo de volta até a base, né? Então, quando isso acontecia, ele tinha certeza que de fato ele estava mesmo sim incorporado, né? Era o seu guia que o levava e que, portanto, ele tinha uma manifestação ali genuína de um espírito, ainda que se apresentando como caboclo, né? Como índio, assim como é visto, né? Mas com conhecimento ao ponto de tirá-lo do meio de uma mata, né?
ou médiuns que colocavam pólvora no meio da mão, né, incorporado aos seus guias. Essas pólvoras eram queimadas e não provocavam nenhum tipo de queimadura na mão, né? Então, ao longo do tempo, vamos pegar aqui, por exemplo, no espiritismo, no começo, o que que nós tínhamos? As mesas girantes, não é? Quando eu comecei a estudar, entrar nessa parte espiritual, eu tive também algumas experiências, né, algumas décadas atrás, também que na época não tinha explicação. Eu peguei ainda uma pequena fase, né, de algumas coisas assim, tipo, como que isso, né? E hoje as coisas são um pouco mais sutis, e são mais sutis também porque o mundo está mais sutil, as energias estão aí. Basta fecharmos os, né, nos concentrarmos e nós vamos ver assim, vamos obter benefícios, né? Então, à medida que o mundo vai avançando e as compreensões, o entendimento. Hoje nós temos experimentos científicos, gente, para vocês terem ideia. Vou contar aqui dois experimentos. Um é fácil, um eu gosto de falar bastante. Você pode escrever aí, Harvard, livre-arbítrio não existe. Você vai ver reportagem na Veja, no Estadão, no UOL. Né? Harvard é considerada a melhor centro universitário, universidade no mundo. Né? Harvard, tá certo? Você já deve ter ouvido falar, Harvard, Harvard. O que que né, a matéria, obviamente, né, quando diz assim, o livre-arbítrio não existe. O que que eles querem dizer com livre-arbítrio não existe? É porque eles faziam algumas perguntas para as pessoas, e as pessoas antes, aliás, não eram nem perguntas. É que agora fugiu aqui totalmente como que é o exercício, mas eram pequenas questões que eram apresentadas para a pessoa, e antes daquilo, né, aparecer para a pessoa, já eram ativadas na mente da pessoa as respectivas áreas, né, que respondiam àquela questão. Ela tinha que apertar uns botões, tá certo? Procurem sobre isso para vocês lerem a respeito e entenderem melhor, porque agora realmente me fugiram os detalhes, tá? E aí eles sugeriram, então, que a nossa mente, estavam fazendo escolhas, né? A nossa mente consciente, na verdade, ela só tinha consciência do que estava sendo perguntado, mas que a decisão já havia sido decidida pelo nosso subconsciente, né? Porque era o subconsciente que estava respondendo, não o consciente. E existe uma outra pesquisa também que surgiu, nossa, me deu um branco agora aqui, mas tudo bem. Uma outra pesquisa que foi realizada, essa foi feita da seguinte forma, essa é bem recente também, tem até um documentário na Netflix falando a respeito dela, tá? Esse documentário é feito por um produtor, um grande produtor de Hollywood. Ele teve uma doença, ele se afastou, acabou se curando e aí ele procurou dar um novo sentido na vida dele. Mas ele trabalhou com vários atores famosos, como Jim Carrey, fez filmes do Jim Carrey, né? Outros filmes famosos, né? E só que ele teve uma doença, né? E isso acabou afastando e ele acabou dando um novo significado para a vida dele. E aí ele foi começar a entender o que que era a vida, né? Ele viu, pô, então posso morrer ou não, né? Mas tudo deu certo, ele não morreu e aí ele acabou trazendo contribuições. E aí ele trouxe uma pesquisa muito interessante, né? Tá na Netflix esse filme, desculpe não saber o nome agora. E nessa pesquisa o que que acontece? É mostrado para os participantes várias imagens, né? Aí essas imagens ou elas provocam satisfação ou repulsa. Satisfação ou repulsa, satisfação ou repulsa. Então, com isso, né, a máquina sabe o que que é que causa satisfação e o que que causa repulsa. Essas mesmas imagens, né, elas foram depois, ou essas mesmas, enfim, elas foram mostradas novamente para a pessoa, e o que eles percebiam através dos registros de câmeras, etc., é que antes da imagem ser mostrada para a pessoa, ela já demonstrava uma atitude de repulsa ou de agrado segundo o julgamento que ela tinha.
E aí eles dizem que de alguma forma, que eles não estavam sabendo explicar ainda, né, a pessoa tinha consciência 5 segundos antes da imagem ser mostrada, de qual a imagem que ia ser mostrada e qual a reação que ela ia ter, né. Então a gente sempre, se você olhar, né, a gente fala muito que tudo acontece primeiro no nível espiritual e só depois se manifesta no mundo físico, né. E durante a semana da apometria nós falamos a respeito. Nós falamos que tudo acontece primeiro no mundo espiritual, só depois se manifesta no mundo físico. E um dos experimentos que nós podemos ter em relação a isso é o próprio déjà vu, né? Escreve déjà vu, mas você fala déjà vu. Então, déjà vu é isso, é essa experiência. Você sonha, depois passa um tempo, nossa, mas eu sonhei com isso que está acontecendo agora. Então, por quê? Porque tudo, gente, este mundo físico, essa palestra que você já está ouvindo aqui, ela já aconteceu no mundo espiritual. Ela só está se manifestando no campo físico, né? E isso tudo tem a ver com o nosso materialismo. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, essa situação ela vai diminuindo, tá? Mas ela não é à toa que isso acontece, que nós temos, que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, só depois se manifestam no mundo físico. Não é à toa isso. Nós estamos vendo um filme atrasado. Parece coisa de Matrix, né? Mas não é. E aí nós estudamos isso, obviamente. Então, essas experiências todas, tudo isso para te responder o seguinte, que essas experiências todas, elas vão conduzir cada vez mais a humanidade a perceber que ele pode até não entender tudo relacionado ao mundo espiritual, mas existe sim um mundo espiritual. E à medida que nós vamos caminhando, né, para esses entendimentos, iniciando essas práticas e vendo alguns resultados sobre isso, nós vamos cada vez nos abrir. Então, se no futuro nós vamos ter centros apométricos, se vai ser este nome, não sei, mas que a gente está vendo cada vez mais profissionais, né, em diversas áreas, utilizando de conhecimentos espirituais, de técnicas espirituais, isso não é uma dúvida, tá? Nós mesmos, gente, nós temos dentro do curso completo de apometria, nós acrescentamos porque assim, esse curso completo de apometria, que nós lançamos agora na versão 5.0, ele já tinha antes a versão, né, nas suas versões 4, 3, 2, o chamado curso básico, com a base da apometria, super importante, já com técnicas de aplicação, e o intermediário prático, onde nós ensinamos inclusive a parte prática, inclusive para você atuar sozinho, como terapeuta, etc. Mas a espiritualidade nos trouxe um módulo, um curso novo, que é de apometria clínica, exatamente para você atuar clinicamente com a apometria, para realizar atendimentos, porque é chegada a hora de dar este passo. Então, assim, nós já estamos contribuindo para isso, tá certo? Em algumas semanas, em alguns meses, nós já vamos ter, vocês já vão começar a ver profissionais se apresentando, dizendo que fazem apometria clínica, né, através desses cursos que estão fazendo conosco. Esse nosso curso hoje, que eu estou gravando isso aqui, não terminou ainda, ele está em andamento. A hora que terminar, vocês vão ver esses profissionais atuando, né? E que bonito que é esse trabalho. Então, sim, a tendência é que isso aconteça. Agora, esses preconceitos relacionados às religiões, isso aí, gente, é do homem, né? Muitas vezes o homem ele não quer perder o quê? O poder. É a mesma coisa. A gente fala aqui de apometria. Eu já falei várias vezes, eu não vou me fechar a outras técnicas. Olha, gente, eu estive estudando já mais de um ano, 2 anos atrás, eu estive estudando, por exemplo, sobre constelação, algo que eu não tinha estudado antes. Fiz excelentes cursos de constelação, cursos internacionais a respeito. E o que eu não sabia é que surgiria um desdobramento disso. Hoje nós fazemos um trabalho híbrido de constelação sistêmica com apometria. Os nossos trabalhos hoje de apometria, eles são trabalhos típicos de constelação sistêmica com apometria. E eu muito menos sabia que isso ia virar um curso. A espiritualidade ela foi conduzindo de forma natural, né? Foi conduzindo de forma natural. Então, se eu tivesse me fechado na constelação, inclusive,
Eu vou ser sincero com vocês, quando eu vi a primeira vez constelação, achei que era uma variante, alguém que tinha pegado a apometria e tinha criado uma variação. Esse era o conceito que eu tinha, eu confesso aqui. Isso quando surgiu lá, uns bons anos atrás, né? E depois, meio sem querer querendo, eu me deparei com a situação, há uns 5 anos atrás. E de lá para cá eu fui estudando, estudando, até que nos últimos 2 anos eu fiz vários cursos mesmo, né? Eu vim estudando sobre o assunto, mas sem tempo. E depois não, eu me dediquei. Quando eu me dedico a fazer um curso, gente, somos um bom estudante, né? Aqueles que anota, que estuda, que lê, né? Eu gosto de ir profundamente. Mas não imaginava, até uma hora que a espiritualidade pegou e falou, vamos fazer isto. Você vai conduzir uma sessão. E aí ela foi adaptando o trabalho. E hoje nós fazemos um trabalho híbrido. Ele nem é só apometria e nem é constelação, é um trabalho híbrido. Esse é o trabalho que nós desenvolvemos hoje, para vocês terem ideia. E nós estamos aprendendo um outro conhecimento, e a espiritualidade, na mudança do ano, falou: vocês vão ter um trabalho diferente a partir do ano que vem. Já entramos, né, em 2021, estamos em 2021, mas sabemos que em algum momento vai haver um novo conhecimento. Agora, tudo isso aconteceu porque nós nos permitimos aprender, né? Nós nos permitimos aprender. Hoje nós temos o curso Radiestesia com Apometria. É apometria e é radiestesia, mas existe uma forma. Na radiestesia você vê várias situações, você consegue mapear situações. Aliás, assim, radiestesia a gente já usa já. Eu conheci a radiestesia muito antes da apometria. Então, pelo menos uns 22 anos, né? Eu já vinha, ou 21 anos, de prática de radiestesia. E durante os nossos estudos de apometria começou a surgir, mas será que não existe a possibilidade de a gente rastrear, verificar os corpos? Porque a radiestesia é excelente para isso. E aí nós começamos a praticar. Então, assim, é o que eu digo para as pessoas que estudam com a gente, né? Você pode usar a apometria em diferentes contextos, porque a apometria é uma técnica. Agora, quem se fecha, fechado fica, né? E aí não só fica fechado, como quer fechar o caminho de outros, quer iludir outros que aquilo que existe dentro do seu conhecimento é único, verdadeiro e absoluto, né? Quando na verdade tudo provém da mesma fonte, que é Deus, né? Então eu não me fecho a nada, não desconfio de nada, apenas a gente tem que ter bom senso, né? Hoje, por exemplo, quando a gente usa radiestesia com apometria, não estou criando aqui a apometria do raio das quantas, não, é a apometria, né? É a apometria. O que está acontecendo? Eu estou fazendo as verificações com a radiestesia, tá certo? E aplicando como... Porque eu estou vendo lá, eu posso usar a radiônica, posso e uso a radiônica como correção, tá certo? E funciona muito bem. Mas quando você aplica a apometria, você tem a possibilidade de ir na causa, né? Naquilo que está causando o problema, que vai estar sempre um ser humano por trás, né? Um ser humano, um ser espiritual, vamos dizer assim, por trás. Então você consegue resolver o problema, né? Ou no tarô, gente, a apometria, ela trabalha com técnicas de permite a projeção do futuro. Nós temos técnicas, tem lei falando sobre isso. E o que é mais indicado quando você fala de futuro? É tarô. Tarô começou de uma forma bem peculiar, né? Uma pessoa do grupo tinha conhecimento, se propôs e eu vou lá, né? Vamos ver o que o futuro me revela, né? E aí começou a ver, eu comecei e eu anotava. Veio falar, e anotava tudo que era dito. Eu sabia que eu não podia ficar mentalizando naquilo, porque senão eu ia acabar criando aquele futuro visto, né? Até a hora que algumas situações, vou dar um exemplo aqui, uma situação que foi visto de um acidente, um acidente de carro que podia acontecer. Isso com uma pessoa que fez um trabalho conosco lá. Vamos abrir a frequência, o que era? Era um espírito que sim, ele estava tentando provocar um acidente. E no tarô havia visto o quê? Ó, tô vendo aqui uma possibilidade de acidente de carro, toma cuidado. Então, o que era aquela possibilidade de acidente de carro que o tarólogo tinha visto? Era o espírito
que estava querendo, né? Porque ele percebia que aquela sua vítima, ela se distraía na rua, né? Com celular e etc. Sabia que podia provocar um acidente, que podia ofuscar a pessoa naquele momento e ela ser atropelada. Agora, você tem o tarô e você tem a apometria. Se você juntando os dois, olha só que interessante, né? E aí a gente ficou um bom tempo entendendo tudo isso, até a hora que a gente começou a fazer algumas experiências, né? Ok, tá sendo visto isso aqui, olha, será que eu consigo transmutar? Ou será, como é que eu consigo trabalhar em relação a isso? Aí começamos a fazer algumas operações em relação a isso, né? Até a hora que eu mesmo aprendi tarô, porque eu via os resultados, né? E o que que é? A gente ainda vai fazer, inclusive, uma semana da apometria do tarô. Eu prometo para vocês, é uma semana entendendo isso melhor, né? Nós já temos um curso, ele faz parte do programa, né? Gente, meu tempo aqui já esgotou aqui. Mas ele faz parte do programa, né? Do terapeuta apométrico. E a finalidade dele é exatamente essa: é você captar essas projeções. Para que esperar projeções ruins acontecerem? Para quê? O futuro está sendo criado por nós agora, pelas nossas vibrações. Se continuarmos vibrando, nós vamos concretizar essas vibrações. É assim que funciona. Quantas coisas nós fazemos, antes de fazer, a gente está pensando, vou fazer assim, assado, não sei o que, amar pode dar isso, pode dar errado, isso pode dar certo, depois a gente vai lá e faz. Só que isso tudo está vibrando. Ele já está criando no mundo espiritual. E essas vibrações, que não são só nossas, mas de todos que nos estão ligados a nós, elas podem ser captadas e podem ser transmutadas, né? E isso, gente, depois da caridade, né? Depois da caridade, vocês vão ver, tá? Vocês vão ver quando a gente vai explicar sobre isso. É a maior, vamos dizer assim, é o que a gente deveria estar desenvolvendo. É essa prática de entender, compreender o futuro e transmutar. Não deixar acontecer. Né? E nós somos seres atemporais. Não é porque no mundo físico, se eu quiser jogar caneta, eu vou fazer isso, se eu quiser dar um passo, eu vou ter. Nós aqui temos essa sequência de tempo. No mundo espiritual não existe essa sequência de tempo. Você pensou, já está lá. Você pensou em subir, você já subiu. Você pensou em estar em algum lugar com alguma outra coisa diferente do que você vive, você já está lá, né? Então, e a gente sabe isso, né? Essa dimensão do mental abstrato, onde não tem passado, não tem futuro, não tem tempo, não existe espaço. E essa é a dimensão do espírito, né? Então, para que esperar as coisas acontecerem, se você pode, né, com responsabilidade, evidentemente, trabalhar nas causas que podem gerar situações ruins para que elas não gerem e intensificar as coisas positivas, tá? Então, é isso, né? A gente não vai mudar a cabeça de ninguém, né? São as pessoas que mudam, tá certo? Aqui uma pessoa perguntando como vai abrir os cursos de tarô, radiônica, radiestesia. Então, nós temos o programa Terapeuta Apométrico. Você se inscrevendo para o programa Terapeuta Apométrico, você já se inscreve aqui para todos esses cursos, né? Mas nós vamos ter, em breve, a gente vai ter a opção da aquisição dos cursos separado, tá? Mas hoje, para vocês terem ideia, o valor que nós temos no curso avançado de apometria, na versão 5.0, o valor que você paga hoje é o valor do pacote completo que está sendo oferecido no programa terapeuta apométrico, né? A diferença é que um é 2 anos, o outro é 1. Mas mesmo que você só faça um curso, eu não estou sem tempo, vale a pena? Vale. Se você fizer um curso, já empatou. Se você fizer 2, você já está na vantagem, né? Se você fizer todos, o que é plenamente possível, dependendo de como você se organiza, você aprendeu bastante coisa. E na renovação você tem a vantagem. Então, agora, os programas específicos que você vai poder adquirir, eu quero só tarô com apometria, eu quero só radiestesia, a vantagem deles é que você tem um tempo maior de estudo, que são 2 anos, né? Então, se você realmente, não, eu quero só me concentrar, então essa é a vantagem. Em breve a gente vai ter
essa opção de você se inscrever no site, tá? Gente, eu tenho mais 10 minutos no máximo para responder, vocês vejam que... Mas muita coisa a gente já respondeu, né? Deixa eu ver aqui. Acho que dá para responder mais uma. Essa aqui. Por que vocês utilizam a apometria e em vários momentos conectam a prática com a mitologia católica, cristã e kardecismo? E ainda usam a Bíblia para exemplificar certas situações? Entendo que existem ensinamentos kardecistas que facilitaram o surgimento da apometria, mas tal prática é condenada pelo catolicismo, cristianismo e judaísmo. E aí a pessoa fala, né, que ela já pratica apometria há 15 anos e que nunca usou dessas mitologias, né, cristã, né, católica ou judaica. Porque ele entende que são vibrações diferentes, com egregores diferentes e que acabam atrapalhando os trabalhos. Achei excelente a sua questão. Muito obrigado por ela. Então vamos lá. Como é que isso tudo surgiu? Se você for pegar, né, o Dr. Lacerda, você vai ver. Primeiro, é importante a gente saber que todos nós temos as nossas egrégoras que nós temos afinidade. Então, vários grupos têm egrégoras que têm afinidade, tá certo? Então, o Dr. Lacerda, ele já tinha as suas afinidades, né? E ele mesmo, o próprio Dr. Lacerda, quando ele começou, porque ele foi orientado espiritualmente, ele era desdobrado e levado ao mundo espiritual, né? Quem tinha mais consciência desse desdobramento era a sua esposa, que tinha uma mediunidade, assim, acima da média em termos de sensibilidade, né? E ela via com muita clareza tudo o que estava acontecendo, tá certo? Então ela via e relatava. Ali já existia já, né, o médico espiritual, tá certo? O recebendo e trazendo conhecimento. E o próprio Dr. Lacerda, ele era kardecista, tá? Mas o Dr. Lacerda, ele era kardecista aberto a manifestações. Uma eu não vou chamar de mentoras, mas vamos chamar de mentora, né? Uma das mentoras que colaboraram com o trabalho do Dr. Lacerda era uma preta velha. E foi ela que ensinou, por exemplo, ao Dr. Lacerda a como fazer a inversão do spin, né? Que é uma técnica que pode ser utilizada em determinadas situações, né? E ela ensinou isso, inclusive no livro, né? Isso é detalhado desse jeito, como os pretos velhos se comunicam, né? Com a forma peculiar de comunicação, né? Misefio, faz isso, não sei o quê, inverte o spin dele, né? Então, o próprio Dr. Lacerda, ele já na sua afinidade, vamos dizer assim, espiritual, ele considerava, ele, inclusive, para a firmeza dos trabalhos, né? O Dr. Lacerda, ele cantava pontos de Umbanda. E isso foi ruim para ele no começo, porque ele não, porque o pessoal do EPA, do Hospital Espírita de Porto Alegre, não deixou. Falou assim, não, você não pode cantar os pontos de Umbanda aqui dentro, aqui é um hospital kardecista. Mas ele falava, mas eles estão me ajudando, eu estou fazendo a firmeza, eles estão ajudando os trabalhos espirituais, né? Eles estão trazendo conhecimento, estão vindo, estão ajudando. E o pessoal do EPA não deixou. Isso o motivou a abrir a Casa do Jardim, né? Ele teve que... Foi mais ou menos assim, ó, ou você abdica deles ou você sai do hospital. E obviamente que ele não abdicou, né? Então já existe um contexto espiritual aí, mas você vai ter vários outros grupos onde também você tem a Santa Teresinha, por exemplo, que é uma santa ligada à Igreja Católica, uma história muito bonita que ela tem. O livro dela é um livro emocionante, pena que é um livro difícil de ser achado, né? A Santa Teresinha, sempre que ela se apresenta no mundo espiritual com rosas, é uma santa católica. E ela é uma mentora, é uma das mentoras da apometria. Tá? Então você tem espíritos hinduístas, indianos, que são mentores quando eu digo apometria em geral, da egrégora que forma a apometria.
Nós temos a própria Santa Teresinha, ela faz parte dessa egrégora que formou a apometria. Nós temos médicos espirituais que formaram a apometria. Então, se você for pegar o contexto histórico, você vai ver que você tem esses mentores, que eles são os mentores da apometria. A apometria ela já nasce já com essa junção, né? Agora, o que que nós ensinamos no nosso curso? Para que a pessoa ela sintonize com as egrégoras ou com a egrégora que ela tem afinidade. Quando você cita, né, egrégora católica, cristã, kardecista, você deve levar em consideração, nossa, até deixei de lado a louça, né? Você deve levar em consideração que você tem, por exemplo, aqui a Igreja Católica, né? Aí você tem essa egrégora aqui. O que é egrégora? É a união das formas de pensamento, tanto das pessoas físicas quanto espirituais. Mas quando a gente fala de egrégora, até partido político tem egrégora. Até time de futebol tem egrégora. Porque a egrégora é a união de pensamentos. Então você tem espíritos ali que estão ainda no competindo. Ah, eu sou do time tal. Tem, espírito morreu, mas ele continua vibrando isso. E você tem lá o cara lá do time de futebol que se cruzar o outro com do outro time com a outra camisa é capaz de matar, não é? E isso aqui é uma egrégora. Egrégora não quer dizer que é algo, não, é egrégora, é especial, é divino. Está cercado de uma áurea positiva. Não. Egrégora é a união de formas de pensamento daquele agrupamento. Tá certo? Então você tem egrégoras positivas, como da apometria, né, com esses mentores que formaram e dão base à sustentação da apometria, mas você tem essas egrégoras de time de futebol, de partido político, de empresa, de núcleo familiar, né? Agora, se aí sim sintonizar com esse tipo de egrégora, né, com essa, vamos chamar de essa egrégora, aí sim não vai ser positivo. Porque você tem toda uma energia aqui contrária. Da mesma forma, não, vamos sintonizar com a energia do partido Y. Porque são pessoas que têm partidos, posições. Não são princípios universalistas, né? Agora, existem muitos agrupamentos espirituais, ainda que possam ser na sua formação, ou se apresentar como padres, ou orixás, ou mestres ascensos, que eles não têm esse partidarismo, né? Eles estão ali para ajudar. Inclusive, o que ensina os mentores do nosso trabalho, desse trabalho do curso Apometria, tá? Porque eles, se existe uma egrégora apométrica, né, que é essa egrégora que formou a apometria, onde eu já citei alguns, nós temos uma egrégora que está, vamos dizer assim, subordinada a essa egrégora, tá? Pode ter algum mentor aqui que faça parte? Pode, mas eu não sei, nunca me falaram. Eles sempre me dizem que estão pau mandado, assim que eles brincam, né? Pelo menos o nosso mentor mor, né? Ele diz que é pau mandado, que ele recebe ordem e passa para nós, tá certo? E então eu entendo, né, que ele está subordinado a essa egrégora que formou a apometria. Se ele tem um assento aqui, vamos dizer assim, eu não sei, né? Mas eu entendo assim, ele está meio que subordinado, recebe essa orientação, dessa orientação passa para nós, tá certo? Então esse trabalho, ele já nasceu com essa questão eclética, né? E o que que esse nosso mentor, por exemplo, que é o mentor dos nossos trabalhos, eles dizem? Que o preto velho, ele se apresenta como doutor no kardecismo e se apresenta como se fosse o anjo na igreja católica e se apresenta como se fosse não sei o que na outra, na outra vertente. Eles trocam de roupagem, tá certo? O guardião que é visto no kardecismo é o Exu da Umbanda, tá certo? Ele troca lá, ele se apresenta como o guardião. E o que, que ele é? O guardião o Exu. Ele é um espírito, né? Que se veste e faz a sua função, porque eles estão acima dessa visão terrena. Tá? Então, assim, é essa visão que nós temos, e dentro dessa nossa visão, nós conseguimos. Os conhecimentos, eles vêm de uma única fonte.
Então, quando você citou, por exemplo, né, por que que nós falamos, né, usamos a Bíblia. Na verdade, nós não estamos usando a Bíblia. Nós estamos usando o quê? Os ensinamentos de Jesus. Nós reconhecemos Jesus. Reconhecemos Jesus como um grande mestre mesmo. Como se nós temos a egrégora da apometria, essa egrégora da apometria, né, ela, estaria, vamos dizer assim, subordinada a Jesus. Jesus é hoje considerado para nós como o espírito de maior envergadura espiritual. Não sei se envergadura é o nome, mas de maior luz espiritual aqui no nosso plano, tá certo? Em todos os ensinamentos dele, os nossos mentores, todos os ensinamentos que os nossos mentores fazem alusão, são relacionados a Jesus, né? A gente sempre estuda, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente abre as nossas reuniões já estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o ensinamento de Jesus, o que Jesus quis dizer com isso, o que é isso, o que é aquilo, as formas de amor, né? Então foi assim que nós, né, aprendemos, entendemos dessa forma como nós estamos te colocando, e aí o que nós fazemos? Nós compartilhamos com os nossos alunos essa nossa visão, mas falamos, faça o que você achar que é válido para você. Evoque, né, vamos dizer assim, os mentores que você acha que fazem sentido para você. Primeiro Deus, Deus é Deus, tá certo? E depois de Deus, evoque, entre em egrégora com a espiritualidade que faz. Tá na hora de molhar a garganta. Entre com. Espera só um minutinho. Pronto. Entre em sintonia com a egrégora que faz sentido para você. As técnicas são essas daqui. E aí nós ensinamos as técnicas. Tá? Agora, nos cursos, nas palestras que nós fazemos, a gente faz uma alusão, né? Mas tem essa observação. Tem vários materiais nossos que nós falamos, entre em egrégora. O próprio e-book, né? Que é o e-book que a gente tem. Você pode baixar ele no web, web.cursoapometria.com, né? Tem lá no nosso site, cursoapometria.com, tem lá um link para o e-book. Se você baixar, você vai ver que a gente fala exatamente isso. Palestras nossas, né? Entre em egrégora, entre em sintonia com a egrégora que faz sentido para você. Tá bom? Mas adorei sua pergunta, muito interessante, né? E, de fato, se a gente for só nessa questão pura aqui, ó, a gente vai se deparar com essas formas de pensamento, né? Agora, eu posso extrair daqui desse conhecimento o que me convém e posso me linkar a essa egrégora, independente se eles se apresentam como padres, enfim, da forma como eles se apresentam, porque a forma como eles se apresentam tem muito mais a ver com a encarnação que foi mais significativa para eles, né? Ele teve várias, ele foi padre, ele foi jesuíta, foi um bandista, sei lá, ele pode ter tido várias vertentes, sei lá, vários conhecimentos, né? Mas ele se identificou mais, de repente foi aquela aonde ele se despertou espiritualmente, onde ele começou a ter a sua caminhada, a subir. Então, com qual roupagem que ele vai se apresentar, né? Então é natural eles se apresentarem com uma roupagem ou outra. Às vezes não é nem só por eles, é para nós, né? É para nós. Às vezes a forma como nós entramos em contato com o sagrado vai fazer mais sentido de um jeito ou de outro. Então, eles sabendo disso, eles podem se apresentar dessa forma. Mas eles são muito ecléticos, né? Esses espíritos que suplantaram essas segmentações, eles são muito ecléticos. Pessoal, eu espero ter respondido, assim, pelo menos as dúvidas que requerem um pouco mais de explicação. Eu vou dizer para vocês por que está sendo curto hoje, porque a gente tem trabalho espiritual aqui hoje ainda. Então, eu tenho que me preparar para esse trabalho, né? Às vezes surgem situações que a gente precisa se dedicar, fazem parte. E hoje é isso, mas pelo menos eu separei aquelas que a gente percebeu que seria interessante responder em vídeo, esclarecer, né? Mas está aí totalmente disponível através do nosso e-mail. Espero que essa semana tenha sido bastante significativa para cada um de vocês, né? A gente faz esse evento uns 2, 3 vezes por ano, né? Que é o momento também que a gente abre inscrições, então se elas estão abertas, não percam essa oportunidade. Só fazendo o curso para vocês verem, né? Cada vez que vocês assistem uma palestra minha, possivelmente vocês veem
um aspecto novo, né? A gente não consegue abranger nem 1%, nem 1% dos 100% do que tem no curso. Eu podia falar por horas aqui, eu não ia abranger 1 ou talvez 2% dos 99% que tem no curso. Até porque lá a gente consegue explorar alguns assuntos a mais. A gente não quer que a apometria vire uma brincadeira do copo, né? Então não dá pra gente pegar e explorar uma faceta, tá certo? De um curso tão profundo, tá certo? Fora as dinâmicas que nós colocamos, né? A gente tem uma série de dinâmicas que a gente desenvolveu para exatamente levar a pessoa. É até uma pergunta que me fizeram. É possível aprender apometria pela internet? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ministrei esse curso de apometria presencialmente para mais de 700 pessoas, tá? Turmas com 100 pessoas, muita. Eu também já fiz curso para 3 pessoas na minha casa, 3 pessoas na minha casa, tá certo? Então, assim, a gente já ministrou esse curso de diferentes formas, né? De diferentes, aliás, composições de pessoas. Se esse curso não fosse plenamente possível ser desenvolvido via internet, a gente não faria, até porque não faria sentido, né? Então, se alguém tem dúvida, mas é possível aprender e praticar apometria pela internet? 100%. Não é a prática, não é pela internet, é o aprendizado. A prática você vai fazer no seu dia a dia. É só você baixar o nosso e-book lá, onde você vai ter lá todos os campos de proteção que você pode criar dentro da sua casa. Então, criando esses campos de proteção dentro da sua casa, você já tem aí uma experiência, né? Aonde você pode se beneficiar e já ver os benefícios, né? Então, tudo que nós ensinamos, 100% do que nós ensinamos, você pode praticar de uma forma segura dentro do seu ambiente, né? Dentro do seu trabalho espiritual. Eu praticamente 97% do que eu pratico hoje, eu acredito. Hoje. Antes era 70%, mas hoje eu acho que 97% do que eu pratico é sozinho, sem um grupo, tá certo? Sem um grupo. Porque hoje eu tenho praticado cada vez mais com vários instrumentos, né? É claro que um grupo, gente, imagina 5 pessoas, 6, 7 pessoas trabalhando em conjunto o mesmo conhecimento de apometria. Ela se expande, é um conhecimento que vai muito além. Mas, né, você consegue fazer muita coisa sozinho. Só tem 2 coisas que não dá pra fazer sozinho: desobsessão, tá certo? E desfazimento de magia negra. Isso tem que ser num grupo, porque é um trabalho complexo, mas todo o resto, e é coisa pra caramba todo o resto, né? Quando eu falo todo o resto, na verdade é praticamente 98, 97% que a gente aprende na apometria você pratica sozinho, né? Vários casos aí que eu já relacionei, que eu já relatei, né? Do que é possível fazer sozinho durante a semana da apometria também, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né? De aprender, e mais, a gente tem todo o respaldo espiritual. A gente não fez nada sem consultar a espiritualidade. E a primeira versão do curso a gente fez ainda dentro do seio da Sociedade Brasileira de Apometria. Então, se não fosse possível, ali no grupo muito maior de pessoas com muito mais experiência, nós teríamos ali mesmo barrado essa ideia, né? Mas foi ao contrário, exatamente por vermos as possibilidades, né? Hoje nós temos alunos em todos os países, praticamente. Quer dizer, não vou dizer todos, né, gente? Eu acabei exagerando. Em todos os continentes, sim, né? Tirando os polos norte e sul, né? Tem na Oceania, tem na Ásia, tem na Europa, tem nos continentes americanos, né? América do Sul, do Norte. Então, assim, as possibilidades são muito grandes hoje. A gente tem pessoas que estão lá em Portugal que aprenderam apometria e que estão praticando hoje. Muitos dos nossos estudantes, inclusive, eles relatam o seguinte: olha, Robson, só agora, com o seu curso, é que realmente eu me sinto segura, plena e capaz de desenvolver um trabalho apométrico, né? Mesmo já tendo feito trabalho, tendo estudado presencialmente. O que acontece é que o que acaba pesando aí é a experiência, né? A experiência. Então, a experiência desse grupo aqui é muito grande. Nós temos pessoas aqui que realmente aprenderam apometria lá atrás, 23 anos de experiência, né?
A composição média hoje nossa aqui é 22 anos, mas nós temos membros aí com muito mais experiência, que aprenderam lá no comecinho, né? Sem contar o principal, o respaldo dos mentores, né? Eu já estou aí com 20 anos de prática por mentor, né? Então, é isso que a gente compartilha, tá certo? Se você se identificar com esse nosso trabalho, sinta-se livre. Eu tenho certeza, certeza, assim como todos os nossos estudantes, que você vai sentir os benefícios, né, na sua vida e você vai adorar o curso, tá bom? Gente, hoje eu não abri muito, não deu para abrir, exatamente por causa do nosso tempo curto, mas espero ter contribuído com vocês. Alguém me perguntou alguma coisa sobre se tem aula ao vivo e tudo mais? Só essa última questão. Existe uma coisa muito importante, nós colocamos dentro da área de estudos do aluno, em todas as aulas, ele tem lá um espaço para ele colocar a dúvida dele. E nós respondemos aquela dúvida lá, às vezes no mesmo dia, questão de horas, tá? E quando necessário, a gente até grava um vídeo. A gente não vinha programando até então aulas ao vivo, né? Porque não havia necessidade, para falar a verdade. Exatamente pela forma como nós... O curso ele é muito completo, ele não é um curso que dá muita margem, né, de dúvidas, porque ele é muito completo mesmo, a gente explica em detalhes, né? A gente teve, vamos dizer assim, essa grande, eu não vou chamar de diferencial, nem vantagem, mas, a- vamos dizer assim, a memória, né, de lembrar de todos os detalhes do que, de como o trabalho se desenvolve e colocar isso dentro do curso. Então, o curso ele é completo, né? E isso acaba realmente não deixando margem para dúvidas. Mas, quando elas existem, a gente tem uma área, uma consultoria de estudos ali muito atuante, e a gente explica ali com muitos detalhes, né? Até a pessoa não ter dúvida zero. Mas nós estamos, exatamente porque nós estamos colocando alguns cursos novos, alguns conhecimentos novos, projetando aulas ao vivo, tá certo? Então, sim, existe essa programação de aulas com essa intenção, tá bom? Gente, eu acho que eu respondi muitas questões, né? Pelo menos aquelas que a gente sentia necessidade de explicar ao vivo, tá bom? E eu espero te ver lá no nosso curso, tá certo? Até lá!